continuidade, agora a gente vai pegar uma organização social, política da África, essa África antiga, né? Esses impérios africanos, né? A gente vai dedicar um capítulo à parte para o Egito, né? Que também é um império africano, apesar de muita gente meio que excluir o Egito de um povo africano. Um Egito onde vários matemáticos, pensadores, intelectuais da Grécia foram estudar, foram aprender, foram conhecer, né? Então a gente esquece desse pensamento africano, né? Uma forma de um preconceito por vindo, tudo que vem da África é tido como menor, é tido como um preconceito, é um racismo, né, que impera no mundo, uma coisa assim difícil de entender, de engolir. Então a gente vamos deixar, né, essa parte do Egito para depois, para a gente fazer algumas pontuações que a gente precisa fazer. Então a gente vai pegar uns impérios principais, né, africanos, não vamos dar conta de tudo, vai ser um pequeno apontamento dessa história do continente africano, porque muita cultura, são muitas tribos, então vamos pegar alguns impérios que se destacaram na história do continente africano. Então, para a gente começar buscar um raciocínio. Quando a gente fala de África, o que geralmente vem à cabeça? Eu coloquei algumas coisas aí, né? Vou pegar aqui uma canetinha. Olha só, pobreza, fome, escravidão, né? Que foram as pessoas, né, que vieram para o Brasil escravizadas, animais selvagens, leões, rinocerontes, elefantes, zebras, né, animais selvagens. A África como sendo um país, uma coisa una, uma coisa única, como sendo uma massa disforme, né, uma coisa só, não tem nada ali, é tudo uma coisa só, né? Diversidade étnica, né? Tem muitos povos, línguas diferentes e uma cultura religiosa e política também muito diversa. Então isso é o que vem à mente das pessoas. Outras coisas, né, que eu pontuei aqui 10 afirmativas que a gente escuta e a gente vê com certo reiteradamente, vindo talvez do racismo, do preconceito, enfim. A África é um país, né? Possivelmente alguém já escutou isso, né? Da África sendo um país, né? Um país, uma coisa só, né? Então, se você analisar, né, a Constituição da África hoje, ela é composta por 61 países, tem 1 bilhão de habitantes no continente africano, ele é o segundo continente mais populoso do mundo, só perde para a Ásia. Por que ele só perde para a Ásia? Porque na Ásia a gente vai ter a Índia e a China, que são os dois países com maior número de pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Então, óbvio que ele vai perder para a Ásia. 2. A África inteira é um deserto, outra falácia. A África é um continente gigantesco, possui um clima muito parecido com o Brasil, possui montanhas, florestas, florestas com neve eterna. Coloquei como exemplo o Kilimanjaro, que é a foto, né, que está aqui no nosso slide, né, na Tanzânia. E é uma montanha, né, gigantesca, com neve eterna. Então você vai ter climas variados, ela não é uma coisa una, né? Terceiro, todos os africanos vivem em cabanas, mais um preconceito, né? Você vai ter, por exemplo, o Egito, a África do Sul, você vai ter países riquíssimos. A África do Sul mesmo é um país emergente, né? Um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, né?
Tanto é que faz parte do BRICS, né, que é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então, são esses 5 países que compõem o BRICS, né, que não é um grupo econômico, né, mas é um agrupamento de países que conversam, né. Atualmente, até a Dilma Rousseff faz parte da presidente desse grupo, né. Tem um banco, tem uma estrutura de importância. 4. Os africanos têm comidas estranhas, né? Comidas estranhas, novamente, outro preconceito, né? Porque se for analisar, comida é cultural, né? Tem a ver com a cultura. Então, o que você come é cultural, né? Comer ou não comer carne é cultural. Não comer ou deixar de comer tudo que você coloca no prato é cultura, é política, o que você escolhe. Então, a gente já está estudando aí várias civilizações, né? A gente viu as orientais com a base do arroz. Então, aquela cultura vai ter o alimento característico da sua região, do seu clima, do seu relevo, que dá para produzir. Então, isso varia muito, depende da cultura. 5. Os animais selvagens por todo o campo. Então, novamente, aquele preconceito, né? Que a África é só uma floresta, é só a savana. Então, novamente, um preconceito. 6. A África é excluída digitalmente. Sim, a gente vai ter ilhas de exclusão digital na África, né? Sem acesso à internet, sem acesso a computadores. Mas não é todo a África, não é todo o continente. Então, isso não é certo. Existe um idioma africano, outra falácia tentando identificar a África como uma coisa una, né? Então, se é uma coisa una, existe um idioma africano. E se você colocar os dialetos, são milhares de línguas faladas na África. A África tem poucos hotéis, novamente, outra coisa, né? Você entender como uma coisa una, não tem poucos hotéis. Os africanos não sabem o que é banheiro, outro preconceito, né? Lá também você vai ter uma estrutura de saneamento muito parecida com a nossa. Todos os africanos, tudo bem, né? Você vai ter países muito pobres, paupérrimos, que essa parte de saneamento ainda não tem. Esgoto a céu aberto, não tem banheiro dentro de casa. Mas assim, a gente não pode generalizar o conhecimento. Todos os africanos são negros. Outra falácia, né? Então, outra coisa, né, que a África é menor, que a África foi amaldiçoada, né, que lá os descendentes do braço de Sé, né? Então isso a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de preconceitos, né? Existe a África que tem uma parte que não é descendentes da pigmentação da cor escura na pele, né, a melanina, e você vai ter, né, os que não são, os que têm uma origem que não tem o pigmento mais concentrado na pele. Então, aqui são algumas pontuações que a gente consegue colocar de início de conversa. Então, a gente pode entender a África como sendo um local, né, dual, né? Duas Áfricas, né? 1/5 das terras mundiais está no continente africano. 20% das terras emersas é o continente africano. Ele é o terceiro maior continente do mundo. É o berço da humanidade. Possui mais de 1 bilhão de habitantes. E África, né, vem do latim, quer dizer África, um local ensolarado. A gente vai ter 4 tipos climáticos na África, no continente africano como um todo. O equatorial, o desértico, né? O equatorial vai pegar as florestas. O desértico, aquela parte pega, né, ali o deserto do Saara. Tropical, né, entre os trópicos. E o Mediterrâneo, próximo ali o mar Mediterrâneo. A gente vai ter o deserto do Saara, que vai meio que dividir o continente, né? Tem a África Meridional, que está acima do deserto, que faz divisa ali com a Europa, o mar Mediterrâneo, né, que é basicamente islâmica e setentrional. E você vai ter uma África subsaariana, né, abaixo do Saara, né? Então, pegando norte e nordeste, que a gente
pode dizer que era arabizado, né? São islamizados. Então os países sofreram muito a influência da cultura do Islã, né? Dos países árabes. Então, como formação, história política, a gente vai ver alguns reinos, né? A gente vai ter os reinos, os principais, né? A gente não vai pegar todos, mas a gente vai pegar alguns. O reino sudanês, o reino de Kush, o reino de Ashum, o império de Gana, o império de Mali e o império Songhai. Lembrando que reinos é uma estrutura menor e império é uma estrutura maior. É somente uma questão de separação, né? De entender uma região com domínio menor, uma região com domínio maior. Então, o que a gente vai ter? Os sudaneses, né? Os sudaneses, né, vêm do Sahel, né, das savanas, né, ao sul do deserto do Saara. Então, os sudaneses, então, quem mora, né, ao sul, eram pequenas vilas, né, cultivadores de cereais, né, à base da pesca, caça e criação de animais. Era uma comunidade, né, primitiva, né, com a base do seu conselho baseado nos anciões, né? Então as pessoas mais velhas tinham geriam a comunidade, assim como algumas outras culturas, como o povo hebreu, por exemplo, também tinha o conselho dos anciões. O próximo que a gente vai ver é o reino de Kush. Esse já está localizado mais ao norte do continente, né? Basicamente onde que hoje é o Sudão. Agregou a cultura egípcia, né? A África. Então você vai ter, né, a cultura egípcia entrando para o continente africano. Muitas terras cultiváveis, descoberta de minas de ouro. Então você vai ter muita riqueza, né? Excelente localização geográfica e um grupo, né, que fazia o transporte em diversas mercadorias era chamado de Cushitas. Então era um grupo de pessoas que faziam, né, no reino de Cush, que fazia esse comércio, né, do ouro, das coisas que eram produzidas no império, né, no reino de Cush, para vender na Europa, vender naquela parte do Egito ali. Do Egito você pega ali, né, um encontro entre vários continentes. Transporte de ouro, incenso, marfim, peles. Então era uma cultura, né, um comércio muito rico. O próximo é o reino de Aksum. Então, entre os séculos 5 até os séculos 12, né, aqui século 5 a.C. é o século 12, né, depois de Cristo, eles eram um reino cristão. Então, o rei Azama, ele estava como sua cultura religiosa o cristianismo. Então isso vai diferenciar esse reino de Aksum. Como personagens muito interessantes, a gente vai ter aqui na história desse reino a rainha de Sabá, que foi aquela rainha que vai ter uma relação com Salomão, né? Então uma rainha que possuía muita riqueza, um império com muito ouro. Você vai ter lá nesse período, né, os monastérios, né, os coptas, né, com produção de artesanatos, né. O rei era chefe da igreja, né, então ele era chefe da igreja, e ele que celebrava as missas, ele que ministrava os sacramentos. Então ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ele era rei, né, e um padre. A linhagem era matriarcal, né, então descendia das mulheres e não dos homens, né? E essas mulheres, elas eram conselheiras, né? E essas conselheiras recebiam o nome de candáceas. O próximo que a gente vai ver vai ser o Império de Gana. Esse aqui vai ser um dos maiores, né? Então ele vai fundar, né, o primeiro estado sudanês, né? O escritor andaluz al-Barqi, ele vai escrever a Hila, né? Então e Gana vai ser traduzido como chefe de guerra. Então essa nobreza que vai se fundar no Império de Gana, que vai ser um império muito rico, ele tinha uma base mais militar, né? Então era um império
que possuía um exército muito forte, e uma classe sacerdotal, né, que é associada. No século XI, com a dinastia almorávida, você vai ter aí os nômades que vinham do Saara, eles vão invadir essa região, vão atacar o Império de Gana, com o intuito de eliminar os impostos da rota, né? Você vai ter uma rota de tráfico, de transporte, né, de mercadorias. Então eles invadem, né, e para acabar com essas rotas e dominar o controle do ouro. Então esse império vai meio que cair por causa dessa invasão. Um outro império muito interessante vai ser o Império do Mali. O Império do Mali vai ser um dos impérios mais ricos que tiveram nessa região. Eles tinham tanto ouro que quando eles, né, invadiram o Egito, eles levaram tanto ouro para o Egito que chegou a inflacionar o valor do ouro. Ou seja, o ouro nessa época valeu menos, né? O preço caiu, né? Teve uma inflação porque tinha muito ouro circulando. Então, basicamente, ele é parte de um império muçulmano, então é uma característica, né? Esse representante aqui, né, o Mansa Musa, foi um imperador, né, o que manteve esse império de pé. Então ele foi um dos imperadores nessa época com o maior possuidor de riquezas. O Tombuctu é um centro dos intelectuais, então você tinha aqui uma formação de um pensamento intelectual como se fosse uma universidade, né? Uma ancestralidade muito grande. E esse império aqui, detinha basicamente 2/3 do ouro do mundo na época. Então imagina, para cada 3 barras de ouro, 2 barras estavam no Império do Mali. E por fim a gente vai ter o Império Songhai. O Império Songhai é a decadência do Império do Mali. Então você pode falar que é o que sobrou, né? A decadência. Então o último reino sudanês, né? Vai dar, todos esses aqui são reinos sudaneses. Então esse vai ser o último rei sudanês ocidental, com uma etnia Songhai. O Sonny, né? Sonny Ali não era muçulmano, né? Então você vai ter um conflito da elite. Então a elite ela vai ficar aquele jogo, né? De o que favorece mais no comércio, o que favorece mais, né? Se atrela aos muçulmanos ou se fica, né, mais relacionado a outras culturas religiosas. Então você vai ter, né, a elite comercial e intelectual, né? O Songhai ele vai afirmar militarmente, né, por meio do exército, comércio do sal, ouro e escravos. Então essa é a estrutura do Império Songhai. A agricultura africana, a gente vai ter uma agricultura rica, né, caça, pesca, surgimento do Estado, né, por volta do século V ao século XV. Então você vai ter a formação de vários núcleos, né, vários núcleos nacionais na África. Eixos comerciais com o Mar Mediterrâneo, né, o Mar Mediterrâneo aqui. Então você vai ter esse eixo comercial com o Mar Mediterrâneo. Comércio transariano, porque aqui você possui aqui o deserto do Saara. Então é um comércio que passa, né, o deserto. Várias rotas diferentes entre as regiões, transportando sal, tecidos, ouro, conchas, tâmaras, cavalos. Então, uma cultura muito rica. A língua, né, a gente vai absorver muito da língua africana no português, principalmente no Brasil. Então, essa diversidade linguística, com a colonização, né, inglês, francês, português, então eles vão absorver essas línguas. Então alguns povos vão falar inglês, algumas nações vão falar francês, alguns povos vão falar português, né? Além dos seus dialetos, né? Os seus dialetos locais, como Banto e as línguas nigério-cangolesas, o Fula. O Fula é uma história muito interessante, né? A escrita dela foi criada por dois, né?
a linguista, a gramática, foi pensada por dois irmãos, né? Então eles conseguiram que as grandes big techs como Apple, Microsoft, Google colocasse no seu banco de línguas o Fula, né? E como você vai lá, quando você instala um programa, você vai ver lá as línguas que tem. Então o Fula faz parte de uma língua africana. O Yorubá, né, o português, tem muitas palavras advindas do Yorubá. Religiões, né? O Brasil também recebe muito dessa cultura religiosa africana. Então, hoje a maioria dos países no continente africano foram absorvidos pelo islamismo, e ainda tem ainda alguns que estão no cristianismo. O culto dos antepassados, isso aqui é basicamente uma cultura de uma ancestralidade, né? Então você não tem deuses, né? Você cultua o seu antepassado, seu bisavô, seu avô, seu tataravô. Então meio que uma cultura aqui oriental, né? O culto ao antepassado. Japão, China fazem muito esse culto ao antepassado. As divindades pertencem à natureza, né? E você vai ter principalmente uma oralidade. Essa oralidade é a contação de histórias, é você passar a cultura, passar códigos de honra, códigos de ética através da fala, né? A fala vai surgir no indivíduo. Então o indivíduo ele vai adentrar no mundo pela fala, pela oralidade. Principalmente advindo das mulheres, né? Essa oralidade, essa contação de histórias. Então, isso aqui, né, que a gente recebe da cultura africana é fabuloso. O culto dos orixás, né, as divindades de origem Yorubá, Nangô, vão estar muito presentes nas matrizes de religiões afrodescendentes no Brasil, como o candomblé e principalmente o candomblé. Então, essas divindades fazem parte da cultura africana. Eles são colocados como coisas satânicas, mas não tem nada a ver, né? Porque a África ela não faz esse culto cristão. Então você não vai ter uma figura de um bem contra o mal, sim são divindades da natureza, então não tem essa figura de um ser satânico que domina, que é o constituidor de todo o mal do mundo, entendeu? Então eles não têm essa cultura. Isso vai muito do colonizador que foi para lá e levou, né, o cristianismo, né? Então é um debate interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Então coloquem aí o que vocês acharam. A gente vai na próxima aula falar sobre o Egito, ok, pessoal?